Evangelho, Lucas capítulo 19, versículos 45 a 48. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Reflexão da liturgia diária. O Evangelho de hoje apresenta-nos Jesus que, sendo manso e humilde de coração, usa de violência para que se possa servir a Deus em santidade e justiça, e fazer da sua casa uma casa de oração. Temos de aceitar esta imagem de Jesus e, por conseguinte, aceitar que o Evangelho seja anunciado e seja vivido de modos diferentes sem pretender que todos tenham as mesmas atitudes e orientações espirituais. No texto que escutamos hoje, Jesus é tomado pelo zelo da casa de Deus. Está escrito: a minha casa será casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Neste episódio, Jesus liberta o templo sagrado para que se possa servir a Deus em santidade e justiça, fazer da casa de Deus uma casa de oração. Mas, templo de Deus não é só o de Jerusalém, é a sociedade, é toda pessoa, que deve ser libertada do inimigo para poder servir a Deus em santidade e justiça. Os cristãos em geral, e os evangelizadores em particular, podem sentir-se impelidos a intervenções fortes em vista do respeito pelas pessoas e pelas sociedades. Não é fácil julgar essas intervenções, estando fora das situações em que acontecem. Se há o perigo de serem prudentes, também há o perigo de ficar calados, quando é necessário intervir contra a injustiça e a opressão. O Senhor indignou-se com isto e, tendo feito um chicote de cordas, expeliu todos do templo com seus animais, espalhou o dinheiro dos cambistas e virou-lhes as mesas, dizendo aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio, pois estavam fazendo um escárnio da casa de Deus. Ao término do seu ministério, aproximadamente 3 anos mais tarde, ele repetiu esta limpeza, pois o motivo de lucro daquela gente era mais forte que o desejo de conservar a santidade do templo. Deus sempre preveniu seu povo contra o uso do culto a ele para o seu próprio enriquecimento. O que o Senhor fez naquelas ocasiões não foi cruel ou injusto, mas era apenas a manifestação da sua santidade e justiça, o que fez com que seus discípulos se lembrassem do versículo 9 do Salmo 69, o zelo da tua casa me devorou. Este salmo é citado 17 vezes no Novo Testamento e é um dos 6 salmos mais citados no Novo Testamento. Jesus tinha amplos motivos para dizer que os comerciantes gananciosos haviam transformado o templo de Deus num covil de ladrões. Para poder pagar o imposto do templo, os judeus e os prosélitos procedentes de outros países tinham de trocar seu dinheiro estrangeiro por moeda aceitável. Os cambistas operavam negócios lucrativos, cobrando uma taxa para cada moeda cambiada. Jesus os chama de ladrões, sugere que as taxas deles eram tão excessivas, que na realidade extorquiam dinheiro dos pobres. Alguns não podiam levar seus próprios animais para ser sacrificados. Todos que os levavam tinham de submetê-los a um exame feito por um inspetor no templo por uma taxa. Muitos que não queriam arriscar-se a ter um animal rejeitado depois de trazê-lo de longe, compravam a aprovação dos negociantes corruptos no templo. Muitos dos camponeses pobres eram bem enganados ali. Há evidência de que o ex-sumo sacerdote Anás e sua família tinham capital investido nos comerciantes no templo. Escritos rabínicos falam de bazares dos filhos de Anás. O lucro que recebiam dos cambistas e da venda de animais na área do templo era uma das suas principais fontes de renda. A ação de Jesus, de expulsar os comerciantes, não só tinha por alvo o prestígio dos sacerdotes, mas também os bolsos deles.
A passagem de hoje vem nos ensinar sobre a importância de respeitar o templo, de defender a justiça e a igualdade, e de agir para combater a exploração e a injustiça. Aqui estão algumas indagações sobre essas reflexões para a nossa vida. Como podemos nos comprometer a frequentar o templo com reverência e respeito? Como podemos defender a justiça e a igualdade, combatendo todas as formas de exploração e discriminação? Como podemos agir para tornar o mundo um lugar mais justo e igualitário, começando por nossa própria comunidade? A purificação do templo por Jesus é um evento importante na história da salvação. É um lembrete de que Deus é um Deus justo e amoroso, que se preocupa com o bem-estar de todos. Se gostou do vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe. Tenha um dia abençoado.